Olha, eu sei que muita gente gosta que eu venha aqui no canal e faça previsões. Eu diga, ó, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, porque eu faço uma análise, ligo vários pontos aqui no canal e juntos nós chegamos sempre a uma conclusão. E geralmente acontece quando não há uma reviravolta. Mas esse julgamento do COAF, do STF, sobre os processos com bases em relatórios do COAF sem autorização judicial prévia, que será amanhã, eu não faço ideia do que esperar. Eu não faço ideia. Eu podia vir aqui e falar, não, vamos esperar que o STF vá continuar assim, o processo do Flávio Bolsonaro Queiroz vai ser uma goleada, ou que não vá, não vai ser uma goleada, vai ser uma goleada contra, mas eu não faço ideia. Hoje o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista, ele disse que vai ser acirrado, provavelmente vai ser 6-5. E aí ele lembrou que vários dos ministros que votaram contra a prisão da segunda instância, eles também são contra as investigações com base em relatórios do COAF. Por quê? Porque o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, eles entendem, eles já foram investigados ilegalmente pelos lavajateiros, pelos procuradores criminosos da Lava Jato, eles entendem que o COAF tinha uma farra no COAF. Qual que era a farra? Qualquer procurador ia ali, ele tinha um amigo no COAF, na Receita Federal, ele pedia dados e eles iam enviando esses dados para os procuradores. Esses procuradores não investigavam fatos. Ó, tem um fato aqui, uma suspeita aqui muito forte, então o COAF vai lá e manda os dados. Não, eles simplesmente investigavam pessoas. Ó, eu quero investigar o Dias Toffoli. Foi o que o Deltan Dallagnol fez, por exemplo. Eu quero investigar a mulher do Gilmar Mendes, me dá os dados dela, me dá aqui se tem algum relatório sobre ela. E aí isso é ilegal, isso tornava o COAF como uma espécie de central de inteligência da ditadura que tinha nos anos 60, nos anos 70, só que moderna, porque qualquer procurador ia ali, quer investigar fulano, vamos lá, tem um amiguinho aqui na Receita Federal que vai me ajudar. O Dias Toffoli é contra isso. Quando ele pediu esses dados de 600 mil pessoas e empresas, ele não chegou a acessar esses dados. Quando ele fez isso, ele fez com que a Lava Jato, foi isso que ele queria, a Lava Jato mostrasse sua hipocrisia, porque a Lava Jato, os lavajateiros, os lavajatistas começaram a dizer, olha, mas isso aí não pode, como é que tudo isso está nas mãos de uma pessoa, como é que ele tem acesso a dados sigilosos de todo mundo, isso é uma afronta. Mas quando o Deltan Dallagnol pegava esses dados dos amiguinhos na Receita Federal, aí não tinha problema. Por quê? Era para a Lava Jato. Quando procuradores da Lava Jato pegavam dados do COAF, da Receita Federal, de tudo mais, aí para eles não era problema. Então esses dados, a Lava Jato pensa assim, esses dados na minha mão não tem problema nenhum. Nas mãos de outro, aí tem um grande problema e aí não pode. E aí por conta disso, o COAF que agora se chama IUF, foi obrigado a dizer para o Dias Toffoli, ó, funciona assim, assim, assado. Esses são os tipos de dados que eles têm acesso e que nós podemos passar para os procuradores ou para quem quer que seja, e funciona assim. E o Dias Toffoli agora ele sabe como funciona, que tipo de dados eles têm acesso, e ele não precisou nem sequer acessar esses dados. Aí dizem que o Dias Toffoli recuou. Ele não recuou, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Ele mostrou a hipocrisia da Lava Jato. A gente viu a Lava Jato esperneando, morrendo de medo do que queria fazer com esses dados, mas quando estava na mão deles não tinha problema. E viu que agora ele sabe como era o modus operandi desses procuradores que investigavam pessoas ilegalmente. O Dias Toffoli ele quer ir atrás da Lava Jato. Se, no meio do caminho, ele barrar por um tempo a investigação contra o Flávio Bolsonaro Queiroz, para ele isso é o mínimo. Ele quer ir atrás da Lava Jato. E houve um acordo, todo mundo, é claríssimo que houve um acordo entre o Dias Toffoli e o Jair Bolsonaro para que essa investigação parasse, porque foi na época que o Dias Toffoli parou a investigação do Flávio Bolsonaro, e várias outras, mais de 900 investigações são paradas por conta disso, foi nessa época que o Bolsonaro ele enterrou aquela CPI da Lava Toga, que era uma CPI da direita lavajatista e bolsonarista, que eles são a mesma coisa mais ou menos, mas a direita bolsonarista, os mais alinhados com o Bolsonaro, falaram não, CPI da Lava Toga não. Por quê? Porque houve, tudo indica esse acordo, não vamos investigar o Dias Toffoli, não vamos aqui ficar pressionando publicamente, porque eles fazem uma CPI, mesmo que não encontrem nada, vão fazer uma balbúrdia, vão fazer um escarcéu, um escândalo
contra ele, contra o STF, vamos jogar o povo contra o STF. Então não vamos fazer isso, em troca o Flávio Bolsonaro está salvo por um tempo. Só que acontece que o próprio Bolsonaro, ele faz poucas semanas, ele atacou o STF no Twitter dele com aquele vídeo do leão, chamando o STF de hiena. Os filhos dele continuaram atacando o STF agora nas últimas semanas. Por quê? Porque parece que esse acordo acabou. E aí o Dias Toffoli pegou esses dados, os bolsonaristas ficaram em pânico, os lavajatistas começaram a criticar, fizeram um coro junto com os bolsonaristas. Então, de um lado, tudo dá a entender que eles vão sim retomar as investigações, mas por outro lado, eles não podem retomar todas as investigações, eles não podem dar novamente total acesso para o COAF, porque vai continuar o que era antes. Eles vão continuar investigando pessoas, falando, vamos investigar aqui fulano, não tem nada contra, tá? Vamos investigar ciclano, não tem nada contra. Vamos investigar aqui beltrano, achamos alguma coisa, vamos nele. Não pode. O que pode é você ver um indício e aí você investiga, porque senão, o que acontece? É até o mau uso do dinheiro público. Quando o Deltan Dallagnol fica colocando gente da Receita Federal para investigar o Dias Toffoli, e ficou, ilegalmente, não acharam nada. São pessoas pagas com dinheiro público que deveriam estar trabalhando, fazendo um trabalho sério, e elas estão investigando alguém porque elas querem perseguir essa pessoa. Não acharam nada, perderam horas e horas e horas de trabalho, horas e horas e horas de dinheiro público, que são pessoas muito bem pagas, não é um trabalhador que ganha um salário mínimo, são trabalhadores que ganham 20, 30, 40 mil por mês, mais benefícios, e que estão ali horas e horas e horas, uma boa porcentagem do salário deles foi gasto para quê? Para nada. Para uma investigação baseada em nada, que não deu em nada. Então, é até mau uso do dinheiro público e é perseguição, é uma coisa típica de ditaduras. Você vai lá e persegue fulano, você persegue ciclano, sem ter nenhuma base para isso. O que eu acho, se eu pudesse apostar, é que eles vão sim retomar, mas eles vão colocar filtros. Esse tipo de investigação pode, esse tipo não pode. E se colocarem filtros e se retomarem com filtros, a do Flávio Bolsonaro será retomada. Porque hoje, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, para quem não sabe, ele se encontrou ontem com o Dias Toffoli, antes do Dias Toffoli recuar. Ele ajudou a explicar para o Dias Toffoli como que funciona isso tudo. E hoje ele pediu que retomem as investigações do caso Flávio Bolsonaro. E ele, no pedido, ele fala, porque nesse tipo de caso, o COAF, ele não quebra todo o sigilo fiscal e bancário da pessoa, não. Ele só manda um relatório com aquilo que é suspeito. No caso do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, são vários depósitos de R$2.000. Em cerca de 2, 3 minutos, são 50 depósitos de R$2.000. O COAF vê, isso é suspeito, não pode. Não sei se pode ou não, é suspeito. E manda para os procuradores. Os procuradores decidem se investigam ou não. No caso, investigaram. Então, o Augusto Aras, que foi escolhido pelo Bolsonaro, agora ele parece, é o que tudo indica, ele dá uma rasteira no Bolsonaro e ele diz, continua a investigação porque essa aqui pode. E essa aqui não tem nada a ver com as outras. Então, continua essa aqui, desfaz a decisão, continua todas por enquanto e depois, amanhã, vota. E o Dias Toffoli adora fazer um filtro, um meio termo. Para quem não se lembra, eu vou aqui recordá-los que quando houve a votação da segunda instância, primeiro houve a votação, alguns ministros votaram, aí faltaram poucos votos. E todo mundo sabia que o voto de Minerva seria do Dias Toffoli, que seria o último voto. Mas entre uma votação e outra foram vários dias. E o Dias Toffoli começou a tentar achar meios termos. Ele primeiro queria a condenação à prisão após a terceira instância, mas isso seria incongruente, isso seria... não faria sentido, porque a Constituição diz após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é após não ter recurso nenhum. Se a pessoa foi condenada em terceira instância ou em segunda, ainda tem julgamentos para transitar. Então, não transitou em julgado, não tem como. Então, ele viu que isso não teria sentido nenhum mudar da segunda para a terceira instância, que ou continuava na segunda instância a prisão como estava, ou segue a Constituição e é só depois do trânsito em julgado, só quando não tiver mais recurso. Aí ele viu, vai ser uma hipocrisia se eu mudar para a terceira instância. Aí ele entregou nas mãos do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, ao invés da Câmara e do Senado, ele entregou um projeto de lei dizendo, pelo menos quando transitar na terceira instância
e no STF, agora esses processos não vão mais prescrever. Então aprovem esse projeto de lei e aí tem a prisão só quando for o trânsito em julgado, mas pelo menos não prescreve. Se demorar 10, 15 anos para julgar e o cara tiver que ser preso, ele será preso. Não vai ficar 10, 15, 20 anos julgando como tantos e tantos políticos do PSDB e no fim não vão preso. Não, vai preso sim. Então, ele tenta sempre achar um meio termo. Até quando ele deu o voto dele contra a prisão em segunda instância, ele praticamente se desculpou pelo voto e depois ele falou, mas o Congresso pode alterar. O Congresso realmente pode alterar, criar um PEC, projeto de lei para alterar isso, que só vai valer para o futuro. E os lavajatistas, falei disso aqui faz 2, 3 dias, eles querem mudar para prender o Lula. E aí não tem como. Mesmo se eles mudarem o Código de Processo Penal e fizerem o Código de Processo Penal prender após a segunda instância, ou permitir essa prisão após a segunda instância, não vale para o Lula porque a lei não volta contra o réu. Tem gente que diz, mas o STF não iria permitir porque se puder prender após a segunda instância, a Constituição diz que não. Veja, a Constituição diz que ninguém é culpado até o trânsito em julgado. E o Dias Toffoli deu a senha, ele deu a dica. Veja como ele é sempre no meio termo. Ele falou, há uma diferença entre culpabilidade, entre você ser culpado, e entre prisão. Olha que ridículo. Mas ele falou, o STF vai acabar dizendo, não, prisão é uma coisa, tanto é que há prisão preventiva e há outros tipos de prisão. Tem gente que vai presa antes mesmo do julgamento da primeira instância e fica lá preso. O Eduardo Cunha, ele está em prisão preventiva, ele não foi condenado em segunda instância. Ele está preso para não obstruir a justiça, para não destruir provas, por vários outros motivos. Prisão preventiva. O Vacari foi prisão preventiva, o Palocci estava em prisão preventiva. Todos esses da Lava Jato em prisão preventiva. Então, o Código de Processo Penal pode colocar sim a prisão na segunda instância. Mas, pois bem, voltando ao caso do COAF, eu não sei. Se eu disser que eu sei, eu vou estar mentindo. Eu aposto que ele vai tentar achar um meio termo e que nesse meio termo, pelo fato de que o Dias Toffoli está sendo tão massacrado pelos bolsonaros, pelos bolsominions e pela rede de milícia virtual do Bolsonaro, colocaram a tag Toffoli na prisão em primeiro do Twitter, continuam todos os dias atacando o Gilmar Mendes, fizeram aquela manifestação esdrúxula, ridícula no domingo contra o Gilmar Mendes e o STF inteiro. Por conta disso, ele vai tentar achar um meio termo para continuar investigando o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. Mas, se não conseguir, eu acho, e aí é só minha opinião baseada nessas coisas, que vai parar tudo e que eles vão tentar criar uma nova regra para o futuro, porque o que eles querem é acabar com a palhaçada de que o COAF e a Receita Federal enviam os dados de quem quer que seja para qualquer procurador que seja amigo deles. E eles vão atrás desses procuradores, e eles vão atrás para prendê-los. Então, o Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e várias pessoas que estavam na Lava Jato, tanto da Receita Federal, quanto da Polícia, quanto da Procuradoria, que agora estão com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, que ainda estão ali, eles estão todos tremendo de medo, porque o STF vai atrás deles para acabar com a palhaçada, para o STF ter de novo aquele status de somos a Suprema Corte e ninguém pode mexer com a gente. A primeira instância não pode vir aqui e investigar a Suprema Corte. E aí o STF pode ser uma instituição de novo, porque hoje o STF é uma instituição aquada, que qualquer um pode ir lá simplesmente investigá-los e ficar impune. O Deltan Dallagnol investigou o STF, está livre, leve e solto. Por enquanto. Calma. Por enquanto. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal e traz amigos para se inscreverem no canal. Compartilha nos grupos e fala, se inscreve lá no canal. Já somos mais de 100 mil pessoas. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. E amanhã eu vou torcer muito para que se acharem meio termo, para que continue a investigação do Queiroz, porque aí o Bolsonaro cai. Mas o Bolsonaro já está com os dias contados, que ele está cercado por todos os lados. Falou.